Pronto. Então, pessoal, vou resolver com vocês hoje a tarefa do professor Virgílio do módulo 75. Tá, então vou começar pelo 6. O que ele diz no exercício 6? Ó, sendo ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kcal por mol, calcule o ΔH da reação. Então, tá a reação aí, né? Cobre 2 oxigênio, mais meio oxigênio, vai dar 2 cobre. O negócio dessa questão é, qual é o cobre 1, qual é o cobre 2? Então, pensa, o cobre 1 vai ser o primeiro, que está no reagente, tá? E o cobre 2 vai ser o que está no produto. Como que eu sei isso? Se no reagente a gente trocar as cargas, vai 1 para o cobre e 2 para o oxigênio, então é o cobre 1. Do outro lado, no produto, tem o cobre 2 e o oxigênio 2. Então, eles cortam as cargas com I1. Enquanto isso, tem dúvida ou não? Ah, então foi aí que eu errei. Você deve ter invertido, tá? Porque essa é a maior dificuldade do exercício. Então, como que você vai montar? Ó, então, monta a equação. Lembrando que o oxigênio, ele não tem entalpia, né? Lembra daquela regrinha? Sempre lembrar. Substância simples, a entalpia é igual a zero, tá? Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar assim. Então, cobre 2, o cobre 1, mais meio oxigênio. Então, embaixo do cobre 1, menos 40,4. Embaixo do cobre 2 é menos 37,6. Só que, olha só, é quilocalorias por mol. E eu tenho 2 mols, né? Então, eu vou multiplicar 37,6, eu vou multiplicar por 2, tá bom? Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no ΔH. Então, ΔH é fim menos início, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Fim menos início. Então, vai ficar assim. ΔH é igual a 2 vezes menos 37,6 menos 40,4. Então, o ΔH vai dar menos 75,2 menos 40,4. Que aí, tirando um do outro, vai dar o ΔH de menos 34,8 kJ. Você conseguiu chegar nesse valor? Eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto e vou compartilhar também, tá? Para ficar mais fácil. Uhum. Até o fim do vídeo eu compartilho também as fotos. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida sobre esse exercício? Não, aí eu só tô com dúvida no 12 desse módulo. Todos desses? Tá, então a gente vai fazendo por ordem, mas nesse tem mais dúvida ou não? É o 12, só o 12. Tá, então tá bom. Posso fazer em ordem? Você quer que eu comece pelo 12? Ou você quer ver tudo? Não, os outros eu consegui fazer, só o 12 que não, e o dos módulos 73. Tá, então deixa eu fazer o 12 para você rapidinho, então, ó. O que ele diz no 12? Certo? Então, deixa eu olhar aqui. Analisando o diagrama a seguir. Ó, sempre que tiver esse diagrama é assim, ó. Embaixo a menor energia, em cima eu estou subindo. Então, como que a gente interpreta esse diagrama? Eu vou olhar para reagentes e produtos. Então, sempre que eu saio de baixo e vou para cima, eu estou absorvendo calor. Então, eu posso deduzir que a minha reação é endotérmica. Sempre que eu estou indo de cima para baixo, eu estou liberando calor. Então, eu posso dizer que a minha reação é térmica, tá? Então, se ele vai de cima para baixo, ele perde calor. Se ele vai de baixo para cima, ele ganha calor. Então, deixa eu ver o que ele fala. De baixo para cima? Peraí, deixa eu ler aqui que eu ainda não acabei. Ó. Então, analisando o diagrama, podemos concluir que a entalpia de formação do SO3. Tá, onde está o SO3? Tá vendo que o SO3 está lá embaixo? Uhum. Então, para chegar no SO3, eu tenho que sair num dos dois de cima, concorda? Sim. Ó, vamos olhar, ó. Eu tenho aqui SO mais 3 meios de O2. 3 meios de O2, eu tenho quanto? Eu tenho 3 oxigênios, concorda? Uhum. Porque eu multiplico 3 quarto 2 com 2, sobra 3 oxigênios. 3O com SO, eu tenho SO4, não é? Eu não tenho SO2. Concorda? Consegui enxergar? Porque se eu tenho 3 oxigênios mais SO, quantos oxigênios eu tenho no fim? Não são 4? Uhum. Então, ele não é SO3. Então, essa reação é de formação do SO4, tá bom?
Agora, olha a segunda linha de baixo para cima. Eu tenho SO2 mais meio O2. Não tem? Uhum. Então, olha só. SO2 mais meio O2. Metade de 2 é 1. Então, eu tenho SO2 mais O. Aí eu tenho SO3. Certo? Uhum. Olha só. Então, primeira coisa, se ele está indo de cima para baixo, ele está liberando calor, não é? Uhum. Então, eu já posso dizer que a entalpia é o quê? A reação é exotérmica. Então, eu corto todos É os positivos já. negativa. Uhum. Isso, vai Sim. ser negativo, isso. Então, eu já corto o A e o E. Olha só, 94,4. Então, eu posso armar a conta assim. Então, eu vou fazer assim, ó, delta H é igual a H final menos H inicial. Tá bom. Qual é o meu H final? Final onde vai parar, o SO3, não é? Menos Então, é menos 94,4. 94,4 menos da fórmula. E qual que é o meu H inicial? Menos 71. Tá. Então, eu vou ter um ΔH de menos 94,4 mais 71. Então, quer dizer que meu ΔH é o quê? Menos 23,4. Tem joule? Não, caloria. Uhum. Quilocalorias. Caloria. Então, vai dar D. Então, foi o que eu marquei, só que eu acho que no gabarito tá dando B, mas deixa eu ver se é isso mesmo. Módulo Mas ó, se no gabarito. Exercício 12 tá dando B. D. É B de bola. Não, ó, mas esse aí é D, tenho certeza. Pode colocar D, tá? Ah, então é isso, eu tinha acertado. Então é o gabarito que constou B, aí eu fiquei. Só, essa aí é D mesmo, tá bom? E tipo assim, eu não sabia como fazia esse exercício. Aí eu fui, tipo, fazendo equação por equação. E Não, tinha ó, dado a letra D, mas acho que é porque eu considerei que a primeira, sabe, o S mais 3,5 de O2 é zero. E aí acho que foi por isso que eu devo ter conseguido, né? ela até é zero. O valor está correto. Só que Uhum, SO mais 3 meios de O2 não forma um SO3, né? Forma SO4, uhum. Tá, certo? beleza. Então, ó, eu vou resolver mais agora os exercícios desse módulo. Depois, se você quiser, eu faço por último os dos outros módulos que você tem dúvida. Tudo bem? Tá bom. Só um minutinho. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui atrás, né? Então, se quiser acompanhar, agora eu vou fazer o exercício 7. Então, no 7 ele dê, represente as equações correspondentes à entalpia de formação para os seguintes compostos no estado padrão. Tá. Então, ele deu aí vários compostos. Então, primeiro, ó, C5H10O5. Então, como fica? Eu tenho 5 carbonos mais 5H2, porque o hidrogênio está na forma de gás, né? Mais 5 meios de O2. O B, que eu tenho H4P2O7, eu vou ter como? 2H2 mais 4P mais 7 meios de oxigênio. Oxigênio, todo gás que for bimolecular, eu só pego a quantidade dele, multiplico pelo que ele tem, divido por 2, que eu já consigo. E no NaCl, a formação? Então, eu tenho Na mais meio Cl2, tenho NaCl. E agora, do periodato de ferro, que é o composto 4. Então, eu tenho ferro 3 mais 3 iodato menos, que é o IO4 menos, dando Fe e IO4. Isso aí é bem tranquilo, não tem muito erro. Agora, como vai ficar o exercício 8? Ó? Sob certas circunstâncias, como em locais sem acesso a outras técnicas de soldagem, pode-se utilizar a reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro para soldar trilhos de aço. A equação química para a reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro 3 é, então 2 de alumínio mais óxido de ferro 3, dando óxido de alumínio mais 2 ferro. Então, deixa eu ver o que ele fala aqui. O calor liberado nessa reação é tão intenso que o ferro produzido é fundido, podendo ser utilizado para soldar as peças desejadas. Então, um negócio que é tão quente que o ferro fica líquido, depois ele se solidifica de novo. Conhecendo os valores de entalpia de formação do óxido de alumínio e do óxido de ferro,
nas condições padrão, calcule a entalpia de reação, mostra os cálculos. Então, o que vai acontecer? Aqui nessa equação, eu vou cortar a entalpia do alumínio e do ferro, porque os dois vão ter uma entalpia zero. E só colocar. Então, como o óxido de ferro 3 e o alumínio, eles só tem um mol cada um, então eu só põe embaixo. Então, embaixo do óxido de ferro tem 824. Embaixo do óxido de alumínio eu vou ter 1676. Então, a hora que eu fizer o meu ΔH, então ΔH vai ser fim menos o início. No fim eu tenho óxido de alumínio. Então, o ΔH vai ser menos 1676, menos da forma, menos 824 do ferro. A hora que eu tiro isso um do outro, dá menos 852, aqui tem joule, quilojoule. Então, vai ter menos 852 quilojoules essa reação. Lembrando que o quê? Que essa reação é exotérmica. Então, meu sinal tem que dar negativo. Então, menos 852. Certo. Agora vamos para o 9. O que o 9 me diz? Os romanos utilizavam o óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com CO2 atmosféricos, formando calcário. Então, está a reação embaixo. Tomando por base os dados da tabela, a variação de entalpia em kJ por mol será igual a... Então, vamos escrever a reação. Então, eu tenho hidróxido de cálcio, que vai resultar em... mais CO2, né? Hidróxido de cálcio mais CO2, que resulta em calcário, carbonato de cálcio, mais água. Certo? As equações estão balanceadas, então não preciso mexer em nada. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar, o que eu faço? Eu coloco embaixo de cada lugar, nos reagentes e produtos, os calores de formação. Então, o do hidróxido de cálcio eu tenho menos 986,1. O do CO2 eu tenho menos 393,5. O do carbonato de cálcio eu tenho menos 1.206,9. E da água eu tenho menos 241,8. Beleza. Então, agora eu vou somar o quanto eu tenho nos reagentes e o quanto eu tenho nos produtos. Então, nos reagentes eu tenho 986,1 mais 393,5. Então, nos reagentes eu vou ter 1.379,6. Nos produtos, somando os dois, eu vou ter aqui, deixa eu ver. Então, 1.206,9 mais 241,8. Então, vou ter 1.448,7. Então, se eu fazer o ΔH, ΔH vai ser menos 1.448,7 menos 1.379,6. Beleza, então essa conta vai dar... ΔH vai ser menos 69,1 kJ. Então é um pouquinho exotérmica, né? Ela libera um pouquinho de calor. Então, o 12 já foi, agora falta só o 14. Certo. O 14. Então, no 14 ele diz o seguinte. O álcool etílico é considerado um desinfetante antisséptico com finalidade de higienização das mãos para prevenir a gripe H1N1. É qualquer tipo de gripe, na verdade, né? Esse álcool pode ser obtido pela fermentação de açúcares como a glicose. Então, eu estou fermentando a glicose, formando álcool etílico mais CO2, 2CO2. Ele dá um ΔH de menos 68 kJ por mol. Quer dizer o quê? Que essa reação é exotérmica. Beleza, então ele deu para a gente assim, as entalpias padrão de formação de um mol de substância. Então, ele deu a formação da glicose e do CO2.
Então, a entalpia padrão de formação de 1 mol de álcool etílico é aproximadamente. Então, ele quer saber a entalpia padrão. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever tudo que a gente tem, nosso ΔH. O ΔH é o quê? É fim menos início. H final menos H inicial. Então, a minha entalpia é menos 68. Então, ela vai ser igual a glicose que eu tenho... Não, desculpa, glicose é o início. Então, o meu fim eu tenho 2CH2 e 2 álcools. Então, eu vou fazer 2H do álcool menos... Opa! Mais... Quanto que eu tenho de CO2? 394. 2 vezes menos 394. O menos da fórmula eu vou ter para a glicose. Menos 1.275. Beleza, então eu tenho menos 68, vai ser igual 2H menos 394 vezes 2, 188, mais 1.275. Então, vou jogar o H para o outro lado, menos 2H, eu vou ter... cadê? Mais 68, menos 788, mais 1.275. Então, somando tudo isso, tem 1.275 mais 68. Então, eu vou tirar 788. Eu vou ter 555. Então, quer dizer o quê? Que 2H vai ser igual a menos 555. Então, a entalpia de formação do álcool vai ser igual a 277,5 quilojoules. Quilojoules por mol, porque a gente dividiu por 2. Então, aproximadamente menos 278, que dá a alternativa C. Dúvida em algum dos exercícios? Dessa parte? Essa não? Tá. Eu só vou tirar umas fotos aqui para poder postar aqui no vídeo para o pessoal ver as resoluções. Aí eu já faço com você o do Módulo 73. do outro módulo. Só um minutinho. Então, pessoal, aqui, ó, estão os exercícios resolvidos. Deixa eu ver para vocês. Aqui estão as resoluções de todos os exercícios. O exercício 6. Então, lembrando que o 6 só tem que identificar correto. Qual que é o óxido de cobre correto? Dos reagentes óxido de cobre 1 e dos produtos óxido de cobre 2. No 7, as formações. No 8, só fazer a reação do ferro, sempre lembrando que elementos simples a entalpia é 0, então posso cortar elas. No 9, eu tenho a reação, então somo o valor dos reagentes.
reagentes, somo o valor dos produtos. Depois faço meu ΔH. Na D, identificando qual é a reação final inicial. Então, partindo dos 71 indo para os 94,4, formação do SO3. E no fim, esse 2H aqui, você pode colocar X, pode colocar outra coisa que você prefira, mas aí ela seria a formação do álcool, multiplicando pela formação do CO2 e a formação da glicose. Então, aqui eu tenho com a formação do álcool. Lembrando que eu faço uma equação porque me deu a entalpia da reação. É exotérmica, certo? Só faltou um sinalzinho aqui, ó. Então, é menos 277,5. Vou colocar um menos aqui na frente, que eu acabei esquecendo. Tá. Agora, Letícia, qual que era o módulo, mas você tinha dúvida? 73. Tá, você tem a página aí certinho para me falar? Tem, Qual que é o exercício? 194. Tá, só um minutinho que eu vou colocar aqui. Tá, qual deles que é? É o exercício 13 e 15. O 13 e o 15. Ó, vamos fazer o 15, que é igual ao de gráfico, que é igual aquele outro que eu tinha mostrado para você, tá? Tá bom. Observa o gráfico da entalpia a seguir, obtido por meio de experimentos realizados no estado padrão, tá? Então, eu tenho grafite e oxigênio em cima, embaixo tem o CO e meio O2. Embaixo tem o CO2, tá? Com base nos seus conhecimentos de termoquímica e das informações do gráfico anterior, a equação termoquímica incorretamente representada é. Se não me engano, acho que esse exercício está com um errinho no enunciado dele, viu? No enunciado não, nas respostas. Deixa eu dar uma conferidinha. Porque eu que resolvi esse módulo na semana passada, ou retrasado, eu não lembro. E eu lembro que ele tinha algum errinho. Só dando uma conferidinha no exercício. Ó, corrige na sua apostila. Na C, ele tá colocando assim, ó, CO2, CO grafite, não tá? Uhum. Corta esse O, tá? É carbono mais meio O2 dando CO. Ah, tá. E tem, Beleza. eu lembro que tinha alguma coisinha errada que na época, na hora me confundiu para fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa errada aqui. Eu lembro que tinha um errinho, ou se era só isso. CO2, CO mais meio O2. Ó, no último também, tá vendo? Aí, não tá CO grafite. Sempre que aparecer o grafite é só carbono, tá? Então pode cortar esse oxigênio também. Então ele tá perguntando para mim qual é a incorreta. Uhum. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o caminho de todas as reações e ver qual delas que é errado. Olha só. Então, na alternativa A, ele está saindo de CO2 lá embaixo, menos 394, indo para o carbono e para o grafite, não é? Uhum, lá em cima. Isso, lá em cima. Então, ele está saindo de 394 indo para zero. Então, ele absorveu 394, concorda? Ah, tá, entendi. Então, ele absorveu 394. Então, tá certo, mais Essa tá 394, certo. correto. Agora, vamos olhar a B, ó. Ele saiu do CO, que está em menos 110, e foi pro CO2 lá embaixo, não é? Uhum. Então quer dizer que liberou energia, não é? Se a Mas gente então, eu não tirar. entendi esse CO, essa flechinha, mas, tipo, não seria mais em vez dessa flechinha? Ah, verdade, esse outro errinho. Tem um mais, eu não tinha reparado isso. Troca essa flechinha Ah, tá. por mais. Tá? Pode trocar, eu não tinha visto também. Esse é outro errinho que tinha. Então, é CO mais meio O2, né? Que vai lá pro CO2. Aí vira Tá, olha CO2. só. Então, lembra, se eu estou descendo o gráfico, o que está acontecendo? Eu estou liberando energia. Aham, é isotérmica. Isso, exotérmico. Então, olha só. 394 menos 110 dá 284, não dá? Uhum. Então, ele Então tá liberou. certo a B. Tá certo, liberou 284. Aham. Agora, vamos ver a C. Ó. Ele saiu. A C, então, tira o O, né? Ele saiu do carbono, Uhum. do grafite, e foi até o CO, certo?
Aham. Então, quer dizer que ele absorveu 110? Não, ele liberou, né? Ele está indo de cima para baixo. Outra coisa que, tipo, tá nessa questão é porque, tipo, ele não teria que estar indo pro CO2. Não, ele pode ir ele pode ir para o CO2, mas ele pode ir para o CO também. Na C, Mas o CO não tá para você. junto com o oxigênio? Não, sim, o oxigênio, ele tá. Deixa eu falar, você vai juntando os oxigênios para formar CO2, mas eu posso sair de carbono e oxigênio para formar monóxido de carbono. Eu tenho a formação do monóxido de carbono também. E o monóxido de carbono pode formar CO2, ou eu posso sair do grafite e ir direto para o CO2. Eu posso fazer qualquer uma das reações, tá? Eu posso sair de um lugar e ir para qualquer um dos outros dois, certo? Entendi. Então, olha só, se ele sai do grafite e vai para o CO, ele absorve 110 kJ? Não, ele libera, né? Ele está indo de cima para baixo, concorda? Entendi. Ou você pode fazer fim menos início, né? Então ele vai liberar 110, não vai absorver. Então, errado é a C, tá bom? Mas vamos conferir as outras, ó. O CO2 que ele fala, saindo de CO2 e indo para CO, ele absorve 284? Sim, porque ele está subindo o gráfico, né? Ele absorve. E de carbono grafite, CO2, indo para CO2, ele libera 394? Sim. Então, 1 a 0 ou 394, ele está descendo, ele libera energia. Você entendeu como que eu interpreto o gráfico? Entendi. Tá. Então, vou fazer a 13 com você, tá? Ah, a 13 ela também tem um errinho, tá bom? Porque, acho que por isso a gente não tá conseguindo fazer. Na hora que tá vendo o feijão aí? Aham. No feijão não é 6 quilocalorias, é 68, tá? Eu Uhum. procurei na internet e corrigi, são 68 quilocalorias. Tá, eu não entendi nada dessa questão, na verdade. Eu tentei fazer, mas, tipo, eu não entendi por que que reduz. Tá. Não, você não precisa entender o porquê que reduz, ele tá te falando que reduz, tá? Então, como ela Uhum. funciona, ó. Aí você anotou aí o novo valor? É 68 no feijão, tá? Uhum, não tem. Então, o que que ele está falando? Ele dá uma questão para falar que você tem dois jeitos de medir o conteúdo energético da comida. O método tradicional e o novo método. Só que ele fala que pelo novo método você tem a redução de vários valores. Então, ele está mostrando a redução percentual deles, tá? Eu não sei Uhum. se matematicamente, depois você pode conferir com os professores de matemática, você tem como fazer essa conta só pelo percentual de redução. Eu vou fazer pelo método químico, que é o que eu tenho certeza. Então, o que que você vai fazer? Ele vai dar um monte de informações para a gente aqui da comida, mas tudo que ele dá na comida vai ser uma porção de cada dessa aí. Uma concha de feijão, 4 colheres de sopa de arroz, 2,5 de sopa de batata frita e 64 de filé. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha conteúdo energético pelo método tradicional e pelo novo método. Então, deixa eu somar aqui para você. Ó. Pelo método tradicional, eu tenho 68, mais 155, mais 308, mais 147. Então, eu tenho 678 quilocalorias no método tradicional, tá? Uhum. Agora, pelo novo método, se eu somar, eu vou ter aqui, ó, 45 mais 140 mais 270 mais 127. Eu tenho 582, tá bom? Então, vamos olhar a pergunta que ele fala, ó. A redução na quantidade de calorias calculadas pelo novo método em relação ao método tradicional é de aproximadamente. Então, quanto reduziu? É 678 menos 582. Quer dizer que reduziu 96, certo? Uhum. Então, lembra que a porcentagem é a parte pelo todo? Então, a parte Uhum. que a gente quer é 96 e o todo é 678, porque ele quer em relação ao método antigo. Então, se eu dividir 96 por 678 e fizer vezes 100, vai dar 14,15%. 14,16%. 14,16%, que dá os 14% da alternativa A, tá? Então, ele só pediu para você somar o método Uhum. tradicional, soma o novo método, tira do outro e faz a porcentagem com relação ao método antigo. Tá bom, entendi. Muito obrigada, viu? De nada. Então, ó, bom estudo, bons cuidados para você, tá?
Obrigada pra você também. Até mais. Então, pessoal, vou encerrando aqui por hoje. Espero que vocês tenham se cuidando. Bons estudos para todo mundo. Até mais.